E aí galera, tamo aí pra mais um vídeo, review do capítulo 943 de One Piece. Vocês sabem o que isso significa. Estamos a um capítulo, uma semana do velório. Próximo capítulo teremos velório. 3 velórios, aliás. Primeiro, Komurasaki. Segundo, Yasuo. E terceiro, Mihawk. Gente, é só zoeira, tá? O Mihawk ele não vai morrer, não. É só piada. É só piada porque a gente fica naquela... Pô, mas será que lá no fundo tem aquela possibilidade de acontecer? Mas pra mim, 99,9% de chance que não vai ter referência alguma em relação a isso. O Oda vai estar cagando pra isso. Sobre esse capítulo, foi basicamente a primeira parte aí de luto, né? Até o começo do capítulo teve a estrutura parecida com o capítulo passado, que o comecinho tiveram 2 páginas de flashback e depois volta pro presente, aí a gente tem a continuação, mas depois que voltou pro presente, teve um pequeno momento de luto, a gente viu alguns personagens dele, meio que deu um panorama ali, né? Geral dos personagens que estavam acompanhando, e não só o próprio pessoal que estava ali na praça, mas também o pessoal que estava acompanhando por transmissão, que é o próprio Luffy mesmo, né? Já absorvendo as dores, já tipo, ninguém deve rir com a morte de ninguém. E não só ele, né? O Luffy com certeza vai pegar, vai absorver as dores, como ele sempre faz em qualquer arco. Mas não só ele, mas o próprio Kaido também viu, né? E ele também rindo, né? O que é um contraste que eu nem tinha reparado. Eu só reparei agora que eu tô falando, né? Que o próprio Kaido tava rindo pela morte do Yasuo, né? Com o Orochi, com ele falando do Orochi, tipo, o Orochi é um sacana, né? Mesmo. E da forma que ele falou, pela forma como ele falou do Orochi nesse capítulo, né? Pela pequena fala dele, que eu nem decorei. Mas a forma como ele falou do Orochi nesse capítulo, parece que ele não tinha uma intimidade tão grande assim com o Orochi, né? O que meio que me deixou distante da possibilidade antigamente pensada de que eles poderiam ter alguma relação do tipo o Orochi ser parente do Kaido e por isso o Orochi ele é colocado como Shogun de Wano, porque se não fosse isso ele não teria um cargo alto, né? Então meio que isso pareceu que distanciou os 2 personagens, não sei vocês. Seguindo. Fora isso, né, além do luto, a gente teve também a explicação. Já que a gente viu os personagens rindo, a gente tem nesse capítulo a explicação do porquê eles estavam rindo, né? No capítulo passado já teve a introdução dizendo, se tratando do que se referia ao fato deles estarem rindo, né? Que se referia às Smiles, mas a gente não sabia exatamente como isso se dá. E a gente não teve ainda a total explicação, acho que ainda ficou faltando coisa. Por quê? A explicação das frutas Smiles, as frutas artificiais Smiles que eram feitas pelo Caesar Clown, a gente ficou sabendo que é realmente extraída as emoções de tristeza e raiva das pessoas para ser produzida. É assim quando é falado isso, é mostrado o elemento Sad, que a gente não sabia exatamente o que era, mas ele estava lá em Punk Hazard, que eu fiz até a referência, eu falei, pô, já que os personagens não estão conseguindo, né, expressar outros sentimentos, os sentimentos de tristeza, obviamente, né, que essa emoção de tristeza está sendo colocada para o elemento Sad feito lá em Punk Hazard. Até rolou uma possível confusão, que no capítulo passado eu tinha falado sobre ser retiradas as emoções dos personagens, das pessoas, e me corrigiram falando que era na verdade as expressões. Só que nesse capítulo é falado novamente sobre emoções. Eu não sei se depende da tradução, ou se foi a tradução do capítulo passado que foi errada, ou não sei o que foi. Mas na prática eu acho que meio que não muda muita coisa, né? Como se eles literalmente estivessem chorando de rir. Mas uma dúvida que ainda fica pendente em relação a isso é como essas emoções são extraídas das pessoas. Isso a gente não soube ainda. E eu fiquei me perguntando, bom, a possibilidade, que eu até esqueci de falar na semana passada, retrasada, que teve capítulo, nem lembro mais, que como exatamente essas emoções elas são extraídas das pessoas. Pode ser que alguém do bando do Kaido tenha alguma habilidade de Akuma no Mi que seja capaz de extrair essas emoções das pessoas, como por exemplo a Big Mom consegue extrair a alma, os anos de vida das pessoas, como o próprio... quem mesmo? Esqueci agora. A própria Smurf consegue extrair o líquido das pessoas. Pode ter alguém que consiga extrair as emoções das pessoas também. No bando do Kaido a gente não sabe quem ainda, mas pode ser que esteja em um ano, afinal as coisas estão acontecendo lá, né? Pelo visto é lá que esse elemento é extraído. Aliás, fora isso, né? Fica aquela, tipo, o que faz... qual o sentido prático exatamente de você extrair a emoção das pessoas, né, tristeza e raiva, para você criar alguma Akuma no Mi, sabe? Por mais que seja um universo fantasioso, você tem que ter algum mínimo de... algo que faça um mínimo de sentido, mesmo que não tenha total sentido físico mesmo, né, que não siga a risca, mas tem que dar tem que fazer aquela pequena conexão que a gente fala, tá bom, né, faz algum sentido. Então eu sinto que ficou um pouco aleatória essa coisa aí, que não sei se eles também vão falar mais pra frente, mas que
a forma como é extraída essas emoções, realmente eu acredito que seja com algum poder de Akuma no Mi. E é dito também que só 1 a cada 10 pessoas consegue realmente ter sucesso quando come a Akuma no Mi Smile. As outras 9 pessoas elas não conseguem e acabam realmente sofrendo os efeitos colaterais também, que acabam só tendo as emoções de riso. Elas só conseguem sentir alegria e 1 a cada 10 consegue realmente ter o sucesso e conseguir a habilidade de Akuma no Mi. O que ainda é mais um fator para o Caesar Clown ser um bosta, porque a gente já sabia a forma distorcida com que as Akuma no Mi trabalhavam, né? As Smiles trabalhavam, né? Já que a transformação não era perfeita. O braço da pessoa se transformava na cabeça do bicho, a barriga da pessoa se transforma na cabeça do bicho, e além dessas transformações bizarras, não funciona sempre, só 1 a cada 10 vezes. Enquanto isso, a gente não sabe ainda qual é o defeito que a fruta que o Vegapunk conseguiu criar, a fruta do dragão que o Momonosuke tem, qual é o defeito dessa fruta. Olha só a diferença de intelecto desses dois personagens. Vamos seguir. E depois disso é estabelecido também pra gente, é exposto também pra gente, por consequência disso, né, algumas categorias dentro do bando do Kaido que são, né, primeiro os Waiters, que são as pessoas que esperam, né, pra conseguir a chance de conseguir ter o poder de Akuma no Mi, os Gifters, que são os que conseguem 1 a cada 10, e os Pleasures, que são os caras que não conseguem, os outros 9, né, a cada tentativa, que acabam também só tendo mesmo o efeito colateral e não conseguindo o poder da Akuma no Mi, o que me leva a pensar, será que ainda daria para algum deles comer outra Akuma no Mi que fosse verdadeira? Ou mesmo quem já tem uma Akuma no Mi falsa conseguir comer uma Akuma no Mi verdadeira? Fica aí o questionamento também levantado. E o resto, que foi o que realmente mais emocionou aí nesse capítulo, eu preferi o capítulo passado. Achei um pouco mais emocionante o capítulo passado, que é o resto dessas frutas ter sido descartada para a população pobre que na verdade sentia essa tristeza, né, por estar naquelas condições, e o Orochi ter falado, não gosto desse pessoal sentir isso não, tá me incomodando, dá essas frutas aí, do resto dessas frutas aí pro pessoal, porque eles vão continuar tendo efeito colateral se eles morderem essas frutas, então eles achando que estão conseguindo sobreviver com aquela sensação de alegria de ter encontrado alguma comida no meio do lixo, vão olhar, depois acabam descobrindo que aquilo era a Akuma no Mi artificial jogada fora e que estava sendo colocada lá de propósito pelo Shogun para fazer com que o pessoal não ficasse tão triste assim, sabe? Meu país é maravilhoso, então todo mundo tem que estar feliz. Mas pro final do capítulo, a Otoko, ela vai ver o pai dele, né? Muito aquela situação onde a criança realmente mostra a inocência dela de não se importar com nada, além do fato de o pai dela estar ali morto no chão. Não importa se, meu Deus, se ela for lá, alguém vai capturar ela, alguém vai dar um tiro nela, ela vai estar em perigo, não importa aquilo. A criança ela vai ter a inocência suficiente para simplesmente ignorar tudo isso e ir lá simplesmente com um sentimento puro dela de querer ver, de querer estar próximo do pai dela. E aí é que entra o Zoro e o Sanji juntos. Finalmente o grande encontro dos dois, que depois de... Eu não faço a menor ideia de quanto tempo esses caras não se encontram. Eu não faço a menor ideia desde quando eles não se encontram, cara. Acho que é desde Dressrosa, né não? Meu, cara, é muito tempo. E os dois finalmente se encontram. E os dois se encarando com aquela rixa de sempre, cara. E eu nem tinha reparado de primeira, só depois que eu vi um comentário de uma galera aí falando que os tiros, eles tinham sido parados, né? Tinham no cantinho de baixo da tela, tem as balas, elas caindo no chão. E as balas, elas não parecem ter sido cortadas. Então, pelo menos a maioria delas, aparentemente, foi defendida pelo Sanji. Talvez algumas delas também tenham sido paradas pelo Zoro, né? Não tenham sido cortadas, mas tenham sido bloqueadas pelo Zoro. Enfim, né? Picuinhas de sempre. Aliás, até o pessoal fica naquela... Não, mas o Zoro agora, ele só tá com 2 espadas, né? Ele perdeu uma das espadas dele. Ele tá ferido também. Tá com a indigestão lá dele, doida, que tá com dor de barriga, que ele comeu comida ruim. Zoro igual a Sanji, obviamente, né? Só assim pra ficar igualado o negócio. Claro, gente, isso é só brincadeira. Mas realmente, tem gente que defende o Sanji sendo igualado ao Zoro com 2 espadas. O Sanji, obviamente, com o traje e o Zoro com 2 espadas. Sem o ferimento, claramente. Não sei, galera. Essa é a discussão que eu já me abstive há muito tempo. Até o timeskip eu ainda era fiel a isso. Depois eu deixei pra lá. Agora, eles estão lá. O fato é que eles estão lá. Quem eles vão enfrentar? O pessoal tá começando a cogitar que eles podem enfrentar o Drake e o Hawkins, já que seriam 2 contra 2 aí.
Eu só não senti que a página final do capítulo contribuiu para essa sensação, para essa impressão. Não tive essa impressão, porque eles estão lá, né, a figura, se vocês repararem, a página final, eles estão lá, o Zoro e o Sanji, e atrás deles, lá no cantinho, tá o Drake e o Hawkins, tipo assim, de random, só olhando, só de plateia olhando. Não parece que eles estavam com aquela pose de um na frente do outro, sabe? Tipo, parece que eles estão lá esquecidos. Essa é a impressão que passou, que o Zoro e o Sanji, na verdade, estão mirando olhares no próprio Orochi, que foi o cara que atirou na Otoko. Então, faz sentido eles irem até o Orochi. Pode ser que tenha alguma coisa antes dos dois interferirem, caso o Orochi mande eles fazerem alguma coisa, mas de primeira não me pareceu que eles dois vão ter um confronto com os outros dois, né? Pareceu que eles estão realmente indo ao Orochi, mas pode ser. Pode ser que ele acabe mandando realmente o Drake e o Hawkins pra cima do Zoro e o Sanji. Mas esse foi o capítulo, espero que você tenha gostado. Deixa o like se você gostou, se inscreva no canal se você não conhece para acompanhar mais reviews semanais de One Piece. Vez ou outra eu tô trazendo também outros vídeos ou de notícia, teoria, análise, alguma coisa do tipo. Então não deixe de se inscrever, ativa também o sininho para receber as notificações. Vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau!